Trump, que tomará posse como presidente dos Estados Unidos agora no dia 20 de janeiro, já promete, como uma das primeiras ordens executivas do seu governo, um processo de deportação geral dos imigrantes regulares, começando por Chicago. Será, pessoal, que de fato vai dar certo? Falar um pouquinho também sobre a ordem de prisão de Evo Morales, ex-presidente boliviano, que pode abrir uma premissa de uma guerra civil na Bolívia, coisa que inclusive já vinha acontecendo no país, explorar um pouco melhor o que está rolando, e finalizar falando um pouquinho também sobre o ingresso, a entrada de vários novos membros parceiros dos BRICS, incluindo Bolívia e Colômbia. Vale lembrar que o Brasil, como presidente da organização, tem uma grande responsabilidade agora para 2025, inclusive num confronto com os americanos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente tem a posse do presidente Trump no dia 20 de janeiro, inclusive os relatos são que pelo mau tempo será uma posse no ambiente fechado, né, se não me engano, a quarta que já aconteceu na história dos Estados Unidos, e vai ser uma posse assim marcada por grandes polêmicas, sempre trago para vocês, que o Trump ele tem uma vitória muito contundente nas eleições americanas. Teve a maioria dos votos, que nem conta, claro, mas como fato simbólico é importante, ganhou a maior parte, né, dos delegados nos colégios eleitorais, aí sim isso é válido, mas também vai contar com a maioria da Câmara, a maioria no Senado, a maioria dos governadores são republicanos em um país tão federalista, pois isso é muito importante, e ele ainda conta, né, com a maior parte dos juízes da Suprema Corte sendo juízes ditos conservadores. Além disso, como ele não pode se reeleger, afinal ele já está sendo presidente pela segunda vez, e nos Estados Unidos isso impede um terceiro mandato, mesmo que não consecutivo, ele pode fazer um governo sem querer agradar aquele cara mais moderado. As próprias indicações que ele fez, como o Marco Rubio e o Elon Musk, dizem muito qual vai ser o futuro do seu governo, um governo bastante contundente, vamos colocar assim, nas suas ideias. E durante todo o processo eleitoral, ele foi muito enfático, inclusive com algumas declarações até que passaram um pouco do tom, né? Isso foi utilizado durante a campanha eleitoral e tal, da questão dos imigrantes irregulares. É muito difícil fazer uma contabilização geral, claro, afinal eles são irregulares, né? É difícil fazer uma contabilização certinha, um censo de fato para isso, mas estimam-se pouco mais de 10 milhões de pessoas que vivem nessas condições nos Estados Unidos, com uma falta de regularização. O Trump promete fazer a política de deportação em massa e vai começar, segundo as palavras do czar da fronteira, mais um secretário indicado pelo Trump, bastante polêmico, em Chicago. Ele inclusive falou, né, que o alvo serão imigrantes com antecedentes criminais em Chicago, contando com a ação de mais de 200 agentes. Se o prefeito de Chicago não quiser ajudar, basta ele sair da frente. Agora, se o prefeito quiser esconder um imigrante irregular, a federação, né, vai processar. Professor, mas ele é o ele é o prefeito de Chicago. Cuidado, questão de imigração não é uma questão, no caso, né, seria o equivalente aqui de prefeito. É uma questão muito mais federal, ou seja, fica a cargo da presidência dos Estados Unidos. Então, sim, os Estados Unidos podem fazer essa medida. Vai lembrar, pessoal, que além disso, ele promete também enviar mais tropas para a fronteira, já no seu segundo dia de governo, e continuar com a construção do muro. Coisa que, inclusive, foi um dos motes do seu primeiro governo, só que na época havia uma discordância muito forte entre parlamento e poder executivo, já que na época os democratas, eles ficavam brecando
orçamento para a construção do muro e por aí vai. E agora não, né? Agora a gente tem o Trump sendo eleito com uma base parlamentar bastante forte. Ou seja, vai conseguir colocar suas medidas em prática. Mesmo que haja de novo, né? Eu sempre falo, o Trump, muitas vezes ele até racha um pouco o Partido Republicano, porque nem todo republicano é trumpista. Vide, por exemplo, a família Bush, que anunciou declaradamente que votou na Kamala Harris, né? Mas mesmo assim, claro, ele conta aí com apoio bem forte por tudo que eu falei para vocês. Um apoio massivo ali nas urnas, teve também, né? O parlamento hoje acabou de ser empossado. Com certeza os parlamentares, principalmente os republicanos, vão apoiar bastante as suas medidas. Professor, você falou que isso poderia dar um certo problema, né? Sim. Por quê? Vamos lá. Se eu coloco para vocês que tiveram 2 graves problemas que fizeram o Biden e a Kamala Harris, né, a chapa aí, não ser reeleita nos Estados Unidos. E além da questão da migração, que a gente acabou de discutir, ou seja, controlar as fronteiras, é de fato uma demanda da população americana, pelo menos na maior parte dela, a questão da economia, a questão da inflação, a questão do aumento da taxa de juros feita pela Federal Reserve em um país que é tão consumista, que tem tanto apelo ao crédito, foi uma coisa muito sintomática. Ou seja, se a gente promete, ou se o Trump promete fazer uma política de deportação em massa, de uma maneira tão enfática nos próximos 4 anos aí de governo, isso vai gerar um certo custo para o Estado, o aumento dos gastos públicos. Claro que o Elon Musk, ele até foi nomeado para fazer uma redução dos gastos em outras áreas. Ele fala em economizar de 1 a 2 trilhões de dólares. Não sei se vai conseguir, claro, tá? Então, poderia ser, né? Você aumenta os gastos públicos aqui e reduz de outro lado. Mas não sei se de fato isso vai rolar, se isso vai dar certo, tá? Outro ponto importante, e talvez o mais sintomático. Esquecendo qualquer tipo de questão humanitária aqui, tá? Os imigrantes hoje, em situação irregular nos Estados Unidos, eles são importantes para a economia do país, como mão de obra barata, principalmente nos empregos que grande parte da população americana não quer exercer. Empregos geralmente mais braçais, com menos qualidade de vida, com menores remunerações. É fato, entende? Se a gente fala que o Trump fará essa política de deportação em massa, a gente vai tirar essa mão de obra mais barata e as empresas vão ser obrigadas a contratar mão de obra mais cara. As empresas contratando mão de obra mais cara vão aumentar seus custos e vão repassar esse aumento do custo para os produtos ou para os serviços, gerando mais inflação, gerando um aumento do preço dos produtos. Então, sim, é uma preocupação o aumento desses gastos e é uma preocupação também a possibilidade de falta de mão de obra. Claro. Entendi. O professor falou então que tem que deixar a imigração de qualquer jeito? Não falei isso. Mas agora, uma política que promete ser a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos, talvez encontre alguma resistência. Na própria questão internacional dos direitos humanos, tivemos uma resolução, assinada inclusive pelo Brasil, tá? Que não cita nominalmente os Estados Unidos, mas condena esse tipo de política, talvez fazendo referência ao que a AfD na Alemanha promete fazer, ao que o Trump promete fazer nos Estados Unidos, e uma própria resistência interna também da população. Outra notícia que era bem importante está ligada à Bolívia em ano eleitoral. Isso é bem importante, tá? 2025 nós temos eleições na Bolívia. E isso é muito sintomático porque, vamos lá, quem hoje representa a grande cara da esquerda boliviana? É difícil falar. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, o Evo Morales, que foi, junto com Hugo Chávez, Rafael Correa e outros líderes latino-americanos, mais bolivarianos, a cara da esquerda nos anos 2000 na América Latina. E o Evo Morales, ele ficou durante quase 4 períodos de governo consecutivos, até que, né, na 4ª eleição, ele meio deu um miguezinho ali na Constituição para poder concorrer, foi eleito, houve uma perseguição da oposição em conjunto com os militares, ele saiu do país, ele ficou exilado. Naquela época, a Jeanine Áñez assumiu, e aí o Luiz Arce, que era o seu ex-ministro da Economia do Evo Morales, começou a fazer uma oposição a Jeanine Áñez, tivemos um processo eleitoral e o Luiz Arce, que é um cara também de esquerda, do Partido do MAS, foi eleito. A Jeanine Áñez foi presa, o Evo Morales voltou para a Bolívia. E agora há essa disputa. Beleza, quem representa a cara da esquerda boliviana? É Luiz Arce, que é ex-ministro da Economia, que foi responsável, inclusive, por um crescimento até que importante da Bolívia nos anos 2000, e que conseguiu combater, entre aspas, a Jeanine Áñez, ou é o Evo Morales, que foi responsável pela ascensão da esquerda boliviana, pelo movimento indígena, pela galera que planta coca, que ainda gosta muito do Evo Morales. Então há essa disputa, inclusive no MAS.
O Luiz Arce acha que ele tem que ser a cara da esquerda, o Evo Morales acha que é ele. Pois bem, pessoal, dentro desse processo, o Evo Morales, ele sofreu uma acusação que lá em 2016 ele teria se relacionado com uma menor de idade, menor de 15 anos, inclusive envolvendo uma questão de, nem posso falar essas palavras, né, mas de tráfico, enfim, né, de menores, porque se deslocou com ela sem autorização aí devida dos pais e inclusive teve uma filha com essa garota. Tudo sob investigação, até, por exemplo, ano passado, uma promotora até foi destituída por ter pedido a prisão do ex-presidente Evo Morales, só que agora isso está voltando à tona. Ele foi convocado para prestar os devidos esclarecimentos, faltou na primeira convocação e faltou também na segunda convocação, por isso a justiça decretou a sua prisão. O Evo Morales coloca que isso, na verdade, faz parte de um plano de todos os neoliberais, que é a galera mais à direita, a favor da privatização, do corte de gastos públicos, tudo o contrário que representa o pensamento do Evo Morales, que estaria, teoricamente, o perseguindo, né? Já o Luiz Arce, galera, fala que ele também é um cara de esquerda, bem como o Evo Morales, e que é a justiça que está realizando ali os seus planos. Professor, mas quem está certo? De novo, é muito difícil a gente saber casos da justiça boliviana, né? Mas, de fato, o que vai acontecer, como já estava acontecendo, é que grande parte, principalmente dos agricultores, do movimento indígena, guarda uma boa recordação do Evo Morales. Quando a gente teve o anúncio que o Evo Morales poderia ser preso, seria investigado, seria convocado para depor, já tivemos pessoas se rebelando contra os militares, fazendo barricadas, principalmente nas áreas mais agrícolas da Bolívia. Por isso que eu falo para vocês, agora com o pedido de prisão expedido ali pela justiça, é fato que uma guerra civil pode começar no país. E pode ser claro que tem interferência, tanto do Luiz Arce como também do movimento opositor, porque, querendo ou não, o Evo Morales ainda é um cara bastante popular na Bolívia. E aí, galera, será que ele vai ser preso? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, a gente teve, pessoal, já em 2025, além da confirmação da Indonésia, que é o quarto país mais populoso do planeta, a maior economia do Sudeste Asiático e um país super importante como membro pleno dos BRICS, a confirmação de que Bolívia, Cuba, Belarus, Nigéria, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão são agora membros associados, membros parceiros dos BRICS. Professor, o que é isso? Isso foi deliberado no ano passado, inclusive com a Rússia, quando estava na presidência da organização, que vários países queriam entrar nos BRICS. Só que se a gente tem muitos países, eu falo para vocês, né? Qual que é a parte positiva de muitos países fazerem parte dos BRICS? O PIB que a organização representa fica maior, tem uma diversidade de pensamentos maior, uma representatividade em vários continentes, poxa, o peso de ser um grupo que fala em nome dos países em desenvolvimento dos países emergentes aumenta. Mas, em compensação, tem as partes negativas. Primeiro, uma falta de coesão, que eu até coloco para vocês. Hoje nos BRICS você tem ao mesmo tempo, né, sei lá, Etiópia e, por exemplo, Egito, que são países rivais. A gente pode falar, por exemplo, de rivalidades entre Irã e Emirados Árabes Unidos, enfim, né? Então falta uma coesão. Até coloquei para vocês também que o Brasil, que fala sobre a questão da participação feminina, por exemplo, na política, a questão da transição energética, vai ser difícil falar com isso, com o ingresso de novos países que são grandes exportadores de petróleo, e falta também, eu diria que o poder ele é um pouco diluído. Hoje, com a entrada desses novos membros, fica claro, pessoal, que Rússia e China são os grandes ditadores, mas não no sentido ditador, né, mas assim, que estão ditando as regras da organização, e o poder de Brasil, África do Sul, enfim, acaba sendo diluído pela entrada de outros parceiros. Os membros parceiros, eles têm direito de participar das reuniões, dá claro, né, as suas declarações, suas propostas, mas não têm direito de voto. Então seria como se fosse, como por exemplo na OPEP, vai? A OPEP tem os membros plenos e tem a OPEP+, que inclusive o Brasil faz parte. Os BRICS têm os membros plenos e também têm os membros associados. Com a entrada, pessoal, de Cuba, Bolívia e outros países, fica claro, né, que esse movimento aí de falar em nome dos países emergentes fica cada vez maior. Lembrando que o Brasil é presidente da organização agora em 2025 e já colocou como uma das suas principais propostas aumentar a coesão do grupo e também pautar a questão de uma moeda alternativa e um sistema alternativo de pagamentos, mesmo com Trump colocando que eventualmente isso poderia gerar retaliações, sanções na casa de 100% para países que liderassem a discussão de uma desdolarização da economia mundial. E você,
Acha que os BRICS têm que aumentar o número de países para aumentar a sua representatividade? Ou isso tira a coesão e até mesmo a proposta inicial dos BRICS, que se pautava para ser um grupo que discutia questões econômicas acerca dos países emergentes? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.